Olá, gente, como nós combinamos, vamos tentar fazer aí a nossa revisão. Então, seria bom que a gente, no final, aí vocês comentassem, deixassem algum recado aí, e as dúvidas também para a gente tirar amanhã, tá ok? Então eu dividi aqui a revisão em 9 tópicos. Vamos ao primeiro. Primeiro eu tenho aqui a chamada neutralização total. Essa neutralização total ela se baseia no número de H+, igual ao número de OH-. Ok? Então, como é que nós vamos analisar isso? Aqui eu tenho 3 do ácido. Então, esse ácido é H+, ClO2-. Ele só tem um H, então ele só libera um H+. Porém, eu tenho 3 moléculas dessa. Então, é H+, ClO2- e H+, ClO2-. Opa! Então, vamos corrigir aqui. Aqui ClO2- e o ClO2-. Pronto. Aqui eu tenho essa base, ela libera OH-. Só que eu tenho 3 OH- aqui na base. OH-, OH-. Sobrou ferro. Como eu tenho 3 cargas negativas, ferro é ferro 3+. Então lembre, o ferro tem número de oxidação variável. Eu posso ter ferro 2, eu posso ter ferro 3. Esse aqui é meu ferro, é o ferro 3. Então vamos guardar isso aí, que lá no final a gente vai precisar disso. Nesse caso nós vamos ter, ó, esse H+ neutraliza esse OH-, esse H+ neutraliza esse OH-, esse H+ neutraliza esse OH-. Então, como a gente pode perceber, não sobrou nem H+ e nem OH-, e houve a formação de 3 moléculas de água. Toda vez que um H+ neutraliza um OH-, nós temos uma molécula de água sendo formada. E aí, o que sobrou? Sobrou esse ferro aqui, e esse ferro com o ClO2 3 vezes, porque são 3 grupos ClO2. Então, a neutralização sempre acontece dessa forma, tá? Você pode ver que esse sal aqui, ele é um sal que não tem nem H+ e nem OH-. Ok? Então, vamos ao nosso segundo tópico, que é a neutralização parcial. Essa neutralização parcial, ela já se caracteriza por H+ diferente de OH-. Então, o número de H+ e o número de OH- são diferentes. Você pode perceber aqui que nesse ácido eu tenho HClO2. Nesse sentido, como eu tenho HClO2, esse ácido vai liberar H+ e ClO2-. Só que eu tenho outro HClO2, que é H+, ClO2-. E essa base aqui eu tenho OH-, são 3 grupos OH-, e aqui nós vamos ter o ferro 3+. Olha a diferença do anterior. Qualquer coisa, volta lá, volta o vídeo. Esse H+ neutraliza esse OH-, esse H+ neutraliza esse OH-. Então, nesse caso, nós tivemos a formação de 2 moléculas de água. 2. E o sal formado, ele contém o ferro, ele contém a hidroxila que sobrou, e ele contém 2 grupos ClO2. Então, a fórmula aqui seria FeOH, sobrou 1, e o ClO2 2 vezes. Ok? Esse de baixo é exatamente a mesma coisa, só que aqui eu tenho um H+ e o ClO2-. Só tem um do ácido. A base ela continua a mesma, ó, ferro 3+, OH-, OH-, OH-. Então eu vou ter esse H+ neutralizando esse OH-. O sal formado, ele contém 2 hidroxilas, porque ele vai ter 2 hidroxilas a mais. Ó. Então aqui houve a formação só de uma molécula de água, e eu tenho o FeOH 2 vezes, porque eu tenho 2 hidroxilas, e esse ClO2. A diferença, aqui tem uma hidroxila, aqui tem 2. Em função de que essa diferença? Em função da quantidade de ácido que nós misturamos. Ok? Vamos então para o terceiro tópico. O terceiro tópico é a nomenclatura de sais, que eu havia comentado em sala, que essa tabelinha de cátion e ânions a gente tem que saber. Cátions nós temos que saber todos. Ânion eu vou colocar aqui, ó, os que nós temos que saber. Todos esses aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque
esse tópico, isso é linguagem química. Não tem como a gente fugir dessa nomenclatura. Você não pode deixar de fazer uma questão no vestibular, no PAS, no Enem, seja onde for, porque não sabe o nome. Isso não faz sentido, né? É linguagem química mesmo. Vamos supor que eu queira descobrir o nome do... Vamos imaginar aqui que eu tenha o oxalato, embora o oxalato não caia na prova, mas aqui nós estamos conferindo, então tá bom. Oxalato de sódio. Então, olha, o que é o oxalato? O oxalato está aqui, ó. Esse oxalato, ele é o C2O4, 2-. Quem é o sódio? O sódio está aqui, ó. Sódio da família 1A da tabela periódica. Então, é Na+. Então, você só inverte, ó. Esse 2 desce, esse 1 desce aqui. Então, ficaria o quê? Na2, C2O4. Nesse caso, como esse oxalato é um ânion orgânico, eu não posso fazer essa simplificação. Tá? Essa simplificação aqui, no caso, não cabe. Quando que cabe uma simplificação? Então, vamos imaginar aqui que eu queira montar o fosfato de alumínio. Esse é o que eu quero montar. Esse fosfato de alumínio, quem é o fosfato? É o PO4, 3-. Quem é o alumínio? É o Al, 3+. Mais uma vez, da onde que nós tiramos isso? Ó, o fosfato, se nós procurarmos aqui, fosfato PO4, 3-. Então, ele está aqui, o fosfato está aqui. Opa, eu tinha esquecido de grifar ele vai cair na prova também. Então, eu tenho esse aqui. O que você vai fazer aqui no caso? Esse 3 iria para cá, esse 3 iria para cá. Então, seria, em tese, seria L3, PO4, 3 vezes. Mas como eu tenho 3 aqui, eu sou obrigado a simplificar. Não vai simplificar porque é bonito, e nem porque eu quero, é porque tem que fazer. Então, Al, PO4. Beleza? Vamos, então, ao nosso quarto tópico. Nomenclatura de compostos orgânicos. E, nesse caso, eu tenho a estrutura e quero dar um nome. Então, se nós imaginarmos aqui, quantos carbonos eu tenho nesse composto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, prefixo pente. Como eu tenho uma tripla em hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, ó, então é pentina. Agora, se eu mudar a tripla, muda o composto? Muda. Por quê? Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se a tripla tivesse aqui, o composto seria outro. Então, significa que eu tenho que fazer a numeração. E essa numeração, ela tem que identificar o quê? Ela vai ter que identificar a posição da tripla. Então, o que nós faremos? Eu tenho esse carbono e esse carbono, que são os carbonos da tripla. Só que eles estão mais próximos da direita do que da esquerda. Então, eu tenho que enumerar começando daqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos pente, uma tripla no carbono 2, 2, ino. Beleza? Pente 2 ino. Tá? Nesse de baixo, aqui como é que ficaria o nome? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, prefixo oct. Então, esse aqui nós temos 8 carbonos. Eu tenho uma ligação, que é a ligação dupla. Então, é em. E tenho 2 álcoois, ó, esse álcool e esse álcool. Então, é diol. Agora, eu tenho que dizer a posição da dupla e a posição do álcool. O que é mais importante nesse caso? O mais importante é sempre a função. A função sempre prevalece quando comparada com a insaturação. Como essas funções aqui, as duas funções álcoois, estão mais próximas da esquerda, então seria 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. A dupla está entre o 6 e o 7, então o menor é o 6. E os dois álcoois, um está no 3, e o outro está no 4. Então fica 3, 4. Então o nome do composto é oct 6-en 3,4-diol. Ok? E nesse último aqui, o que nós teremos? Ó, aqui é uma acetona insaturada. Então eu já sei que eu tenho que enumerar e dar a posição não só da acetona, como também da ligação tripla. Então eu tenho, como a função é mais importante do que a insaturação, aqui nesse caso está mais próximo da esquerda. Então esse seria o meu carbono 1, esse o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então vamos lá. Aqui eu tenho 6 carbonos, X. Uma tripla no carbono 3. Então é 3 in. E a acetona no 2. Pronto. O nome é isso aí. Lembrando que o nome não precisa ser bonito. Tá ok? Vamos então ao nosso próximo tópico. Já vamos para o 5. Aqui é aquela questão da reciprocidade, né? Então tenho o nome, agora eu quero escrever o nome eu tenho um nome que era a estrutura da substância. Butanal. Butanal são 4 carbonos. Só tem ligação simples. Por que só tem ligação simples? É al, então é aldeído. Tem que lembrar que aldeído é sempre dupla O na ponta da cadeia. Então tanto faz estar na direita ou na esquerda. Porque se estiver na outra ponta, você teria isso aqui, ó. Aí se você girar 180 graus, dá na mesma. Completa com hidrogênio. Aqui faltam 3, aqui faltam 2, aqui faltam 2. Aqui faltam 3, aqui faltam 2, aqui faltam 2. Esse aqui e esse aqui já tem 4, por isso que eu não completei com hidrogênio. O segundo, X5 in 1,1-diol. Então eu tenho 6 carbonos. 6. Quando eu estou fazendo o contrário, eu não preciso me preocupar no sentido que eu enumero. Vamos supor que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 5 in. Então tem uma tripla no 5. Então entre o 5 e o 6. O número que aparece aqui é o menor. 1,1-diol. Então são 2 álcoois aqui no 1. Eu tenho uma estrutura como essa. E aí você completa com hidrogênio, vai ficar o quê? Aqui as demais ligações são simples e completa com hidrogênio. Aqui 1, 2, 2, 2. Aqui 1. Então resolveu o meu problema. Tá? O último caso aqui, nós teríamos o quê? Non 4, 6, diona. Então eu tenho 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botar o nono aqui. Tá ok? Então, enumera. Mesmo esquema. Tanto faz, né? Quando você está fazendo o contrário. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que vai ficar? 4, 7 de en. Então, eu tenho duas duplas. Uma no 4, outra no 7. Lembrando que no 4 aqui, entre o 4 e o 5. E o 7 aqui tem entre o 7 e o 8. O número que aparece é sempre o menor. Então as demais ligações são simples e tem uma acetona no 2. Pronto. Agora completa com hidrogênio. Aqui faltam 3. Esse aqui já tem 4. Faltam 2. Falta 1. Falta 1. Faltam 2. Falta 1. Falta 1. Faltam 3. Beleza? Então, essa parte aqui, que é o tópico número 5, também já está tranquila aí. Vamos para o próximo, que é o tópico número 6. Reações de oxirredução. Isso aqui é só para a gente recordar. Eu tenho que descobrir qual é o elemento, nesse caso aqui, que oxidou, qual é o elemento que reduziu, e eu tenho que descobrir o oxidante, e eu tenho que descobrir o redutor. Oxidante e redutor é o mesmo que agente oxidante e agente redutor. É porque esse termo agente
a gente, com o tempo aqui, ele acaba ficando em desuso. É o caso, né? Então, nesse caso aqui, só a palavra oxidante e redutor resolve. Então, eu tenho que responder essas 4 questões. O elemento que oxidou, o elemento que reduziu, o agente oxidante e o agente redutor. Então, o primeiro passo é sempre calcular o número de oxidação de todos os elementos. Então, H2S não tem problema. O H é mais 1, o enxofre à direita é menos 2. Isso é tabelado. Número de oxidação fixo. Toda substância simples tem número de oxidação 0. Deixa eu apagar aqui, senão você vai rir de mim. Aqui é 0. Água, número de oxidação é fixo. H é mais 1, O menos 2. H2SO4, o H é mais 1, o O é menos 2. O S é X. Como a soma tem que dar 0, você vai calcular aqui, beleza? Você vai calcular e vai achar mais 6. HBr, o H à direita, o H é mais 1 e o BR à direita é menos 1. Quando você analisa isso, você vai agora só olhar quais foram os elementos que variaram no número de oxidação, aqueles que modificaram. O enxofre saiu de menos 2, foi para mais 6, e o bromo saiu de 0 e foi para menos 2. O que acontece? Quem sai de menos 2 e vai para mais 6, ele aumentou o número de oxidação. Então veja bem, ele tinha carga menos 2, se ele foi para a carga mais 6, então ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, eu escrevo aqui oxidação. Então já começo aqui. Qual elemento oxidou? O elemento que oxidou foi o enxofre. Vamos ver aqui o que aconteceu com o bromo. O bromo era 0 e agora ele era menos 1. Ele era neutro e agora ele tem carga menos 1. Então significa que ele ganhou elétrons. Ele sofreu o processo de redução. Então quem reduziu aqui foi o bromo. Então já fiz 2 respostas. Quem é o agente oxidante e agente redutor? Agente oxidante e agente redutor, ou simplesmente oxidante e redutor, vamos tirar essa palavra agente daqui, porque nos vestibulares não costuma aparecer a palavra agente, aparece só oxidante e redutor. Então, o que a palavra agente significa? Agente é aquilo que provoca, aquilo que causa. Então, se eu pegar essa substância, ela sofreu oxidação. Está aqui, o enxofre sofreu oxidação. Você volta a setinha, volta no sentido contrário aqui. Se a palavra é oxidação, então você vai chegar no agente redutor. Agente redutor é a substância inteira. Então, agente redutor é H2S. Você volta a redução, volta ela aqui. Ó. Você vai pegar, você vai voltar no sentido contrário mesmo aqui. Ó. Você volta. Ó. Você está fazendo esse trajeto. Ó. Se eu passei pela palavra redução, eu vou chegar no agente oxidante. Então, agente oxidante é o Br2. Agente oxidante e agente redutor são sempre substâncias inteiras que estão do lado dos reagentes. Agente oxidante é quem provoca a oxidação. Quem provoca a oxidação é quem reduziu. E o agente redutor é quem provoca a redução. Quem provoca a redução foi quem oxidou. Ok? Vamos para o próximo tópico. Então, está aqui potencial de eletrodo. Então, eu tenho aqui um sistema que envolve uma pilha, né? Isso aqui tudo é uma pilha. Eu já deixei o desenho aqui pronto, para a gente não perder tempo aqui fazendo, porque agora o que nós precisamos aqui é apenas escolher os eletrodos. Vamos supor que aqui eu tenho um eletrodo de lítio. Aqui eu tenho um eletrodo de lítio, Li. E aqui eu coloco cloreto de lítio, LiCl. Aquoso, que aqui é uma solução aquosa. Então, isso aqui tem Li+. Beleza. Desse lado aqui, vamos supor que eu coloco um eletrodo de cobre. Então, eu tenho aqui, eu posso ter o cloreto de cobre, que está aquoso também. Então, aqui nessa solução, eu tenho cobre 2+. Se nós analisarmos aqui, ó, olha o lítio, olha o que ele fornece. Ó. Ele fornece a seguinte informação. Li+, mais um elétron, produzindo
Li. Isso vai dar menos 3,04 volts. Joia. Olha o cobre. Então, a gente pega o cobre e destaca o cobre aqui. Então, o cobre, ele fica cobre 2+, mais 2 elétrons, produzindo o cobre zero, que é menos 0,34 volts. Esses valores aqui, você não precisa se preocupar, porque eles serão dados. Isso não tem erro. Então, veja bem, tudo isso aqui são dados que envolvem redução. Como é que você sabe que envolve redução? Ele está ganhando elétrons, ele está ganhando elétrons. Redução é a capacidade de ganhar elétrons, tá? Aqui, gente, ó, aqui eu errei o sinal, aqui é mais, ó, desculpa aí, ó, vamos corrigir, aqui é mais. Então, o que que acontece? Isso aqui são potenciais de redução, então a capacidade de ganhar elétrons. Quem tem a maior capacidade de ganhar elétrons? É o cobre, porque mais 0,34 é maior do que menos 3,04. Então o cobre vai ganhar elétrons. Então os elétrons vão fazer isso. Os elétrons vão fazer isso. Joia. Se os elétrons vão fazer isso, o cobre vai ganhar elétrons. Aqui o cobre está ganhando elétrons. Então você copia o do cobre ali como está. Ó. Cobre 2+, mais 2 elétrons, produzindo cobre zero, que fica mais 0,34 volts. Olha a outra. O lítio aqui ele está perdendo, porque os elétrons estão saindo. Agora, se você analisar isso aqui, aqui o lítio está ganhando. Para o lítio perder, eu tenho que inverter a equação. Então eu inverto. É o Li produzindo Li mais um elétron. Como eu inverti, aqui vai ficar mais 3,004 volts. Aí você soma as duas. Qual é a reação global dessa pilha? É somando as duas. Porém, aqui você percebe que tem 2 elétrons e aqui tem 1. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é igualar o número de elétrons. Para você igualar o número de elétrons, eu tenho que multiplicar de baixo por 2. Então, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 2. Essa voltagem você não multiplica por 2. Então, na hora que agora você pode somar e cortando esse com esse. Então, nesse caso, eu teria o cobre 2+, mais 2 GLI, produzindo 2 GLI+, mais cobre zero. E o que deu aqui? Qual é a voltagem? Só soma esses valores. Então, nós vamos ter 3,34 volts. Então, a pilha funcionaria dessa maneira e a voltagem da pilha é 3,34 volts. Tá ok? Esse dado aí também, para nós, ele é valioso. Vamos para a próxima aqui. Então, nós montamos lá no tópico 7 a pilha que envolvia lítio e cobre. Né? Então, no caso da pilha que envolvia lítio e cobre, nós encontramos que a voltagem da pilha, por ΔE, valia 3,34 volts. Vamos lá, vamos conferir ver se é isso mesmo. 3,34 volts. Tá certinho. E agora? Então, 3,34 volts. Vamos lembrar das equações? Voltando lá de novo, a gente percebe que eu tenho 2 elétrons envolvidos. Ó. 2 elétrons foram recebidos, 2 elétrons foram perdidos. Então, nesse caso aqui, esse N é o número de elétrons. E esse número de elétrons, o N, vale 2. Esse F, ele é constante, que é a chamada constante de Faraday, que vale 96.500 coulombs. Né? Então, aqui nós temos os dados para calcular a energia livre. O que é a energia livre de Gibbs, ou ΔG? Toda vez que você tem uma pilha, a corrente está passando e vai fazer um aparelho elétrico funcionar. Esse funcionamento faz com que essa corrente elétrica produza um trabalho, tá produzindo energia. Mas nem toda a energia de uma pilha é uma energia útil.
parte dela é dissipada na forma de calor, de diversos outros aspectos. Essa energia livre de Gibbs aqui, esse ΔG, é exatamente a quantidade de energia útil, a quantidade de energia capaz de realizar trabalho. Ok? Então, se a quantidade de energia capaz de realizar trabalho, é só a gente aplicar essa fórmula. Então, você vai substituir esses dados nessa equação. Então, quem é o N? É o número de elétrons. Lembra, o número de elétrons você pega quando você monta a equação da pilha, lá na questão anterior. Ok? A voltagem, esse ΔE, o que é o ΔE? O ΔE é a voltagem da pilha, aonde que você calculou. Você calculou, na hora que você somou as equações, você calculou a soma desses valores. Então, você tem o ΔE. E o F é uma constante. Então, você vai aplicar essa fórmula, aplicação direta, você vai fazer essa conta aqui e vai encontrar a energia útil que essa pilha feita de lítio e de cobre, qual é a voltagem, qual é a energia útil que ela vai produzir. Como é energia, isso aqui sempre vai estar em joules. Então, aqui nesse caso, a unidade que você está medindo essa energia é o joule. Ok? Tudo bem? Então, você já sabe o que é energia livre, a energia útil que uma pilha fornece. E o resultado dela ali é a aplicação direta de fórmula. Vamos de novo no último tópico nosso aqui. Qual é o exercício que nós fizemos lá? Vamos voltar aqui. É o lítio. E desse lado aqui nós tínhamos cobre. A voltagem dessa pilha foi 3,34 volts. Beleza. Agora, esse 3,34 volts é porque a concentração dessa solução aqui, lá nas condições padrões, quando você pega essa tabela aqui, ó, quando a gente pega essa tabela, esse aqui tem um E0 aqui em cima. O que é o E0? O E0 significa que essa solução aqui é uma solução 1 mol por litro e essa solução é a solução 1 mol por litro. Os valores tabelados é quando essa concentração, tanto aqui quanto aqui, é 1 mol por litro. Então, essa é a tabela. Quando que nós utilizamos a equação de Nernst? Quando nós modificamos a concentração dessa solução. Vamos supor, nesse caso aqui, que a gente modifique a concentração. Essa solução, em vez de 1 mol por litro, ela é 0,1 mol por litro. E essa aqui também 0,1 mol por litro. Então, a voltagem não é mais essa. A voltagem é essa quando essas concentrações é 1 mol por litro. Nesse caso, a gente tem que aplicar essa fórmula. Então, vamos lembrar. Como que é a equação? Vamos lá de novo. É sempre voltando. A equação está escrita aqui, ó. Cobre 2+, mais 2 de lítio, produzindo isso. Então, vamos escrever aqui. A equação que nós tínhamos feito, nesse caso, é cobre 2+, mais 2 de lítio, produzindo cobre 0, mais 2 de Li+. Pronto. O E0 está aqui. Então, vamos colocar ele aqui mais acima. O ΔE0 é esse aqui. Esse ΔE0 é quando as concentrações é 1 mol por litro. Opa, haja 3 aí. Coloquei 3 demais. Então, vamos aqui de novo, é 3,34 volts. Beleza. Vamos apagar isso aqui de baixo para ter sobrar espaço aqui. Então, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos aplicar essa expressão aqui. A expressão é, eu vou calcular esse ΔE quando as voltagens não forem 1 mol por litro. Tá? Então, vamos pensar aqui. Vamos lá, aplicando a fórmula. Quanto que é o ΔE? O ΔE é o que eu quero. É igual ao E0. O E0 nós já tínhamos calculado lá atrás. 3,34.
menos 0,06 sobre N. Por que 0,06? Aqui eu só estou aproximando, galera. Em vez de fazer 0,059, eu vou usar 0,06 só para facilitar aqui nossa vida. Quantos elétrons estavam envolvidos nessa reação? Lembra, lá atrás, 2. 2 elétrons estavam envolvidos. Aí você fala, professor, mas são 4, porque são 2 perdidos e 2 recebidos. Não, são apenas 2, porque os 2 que são perdidos são os mesmos 2 recebidos. Então não são 4 elétrons, são 2. Então você volta lá na equação, aquele N é o mesmo N que nós usamos aqui, ó, nessa expressão aqui da energia livre de Gibbs. O N da equação de Nernst é o mesmo N da energia livre de Gibbs. Então, meu N aqui vale 2. Então, 2 aqui. Vezes o log do quociente. O que é o quociente? O quociente é o cátion, certo? É o íon que está no produto, sobre o íon que está no reagente. Pronto. É o íon do produto sobre o íon do reagente. Por que esse aqui não entra? Porque ele não é íon. Por que esse aqui não entra? Porque ele não é íon, ele tem carga zero. Então, é o íon do produto sobre o íon do reagente. Cada um elevado ao seu coeficiente. Então o lítio tem coeficiente 2. Se ele tem coeficiente 2, então o lítio está elevado ao quadrado. Se o cobre tem coeficiente 1 aqui, ó, aqui tem um número 1zinho, só que a gente não representa, então o cobre aqui está elevado a 1. Qual é esse valor aqui? 0,1. Qual é esse valor aqui? 0,1. Então você pega aqui e coloca, ó, delta E é igual a 3,34 menos 0,03, porque isso aqui vezes 2, menos o log de 0,1 ao quadrado sobre 0,1 assim. Então, 0,1 ao quadrado dividido por 0,1, então é 0,1. Então, delta E fica 3,34 menos 0,03 vezes o log 0,1 ao quadrado dividido por 0,1 é 0,1. Pronto. Até aí tudo bem? Então, vamos desenvolver esse logaritmo aqui. Vamos apagar essa parte aqui de cima para a gente desenvolver. Beleza? Então, aqui, como é que vai ficar então? Delta E igual a 3,34 menos 0,03 vezes o log de 0,1. 0,1 é 10 a menos 1. Log de 10 a menos 1, o log de 10 a menos 1, isso aqui é a mesma coisa de log de A elevado a x, que é x que multiplica o log de A. Então, isso aqui é menos 1 log de 10. Como o log de 10 é 1, então o log de 10 é menos 1 é menos 1. Então, como é que vai ficar? Nesse caso, a gente apaga aqui de novo. E o desenvolvimento ficaria assim. Delta E é igual a 3,34 menos 0,03 vezes menos 1. Então, se eu tenho ali menos 1, vezes esse menos aqui, vai dar mais. Então, nós teríamos o quê? Aqui nós vamos ter o delta E igual a 3,37 volts. Então, a voltagem alterou. Você altera essas concentrações aqui embaixo e a voltagem vai alterar. Beleza? Pessoal, é o seguinte, aqui rapidinho, seria bom você se inscrever aí no canal, porque na hora que eu responder as dúvidas, você recebe por e-mail, você já sabe que o vídeo está postado, tá? Aí você deixa suas dúvidas lá nos comentários desse vídeo
Todos os comentários que chegarem hoje até 11h59, eu respondo amanhã. Tá? E aí amanhã eu vou fazer um outro vídeo com todas essas dúvidas de vocês. É bom selecionar, porque vocês terão muitas dúvidas que são iguais, né? E aí eu faço o próximo vídeo, amanhã às 18 horas o próximo vídeo está postado. Beleza? Gente, agradeço todos vocês aí. E assim, avaliem isso aí, vê se valeu a pena, se não valeu, se ficou muito corrido. Volta o vídeo, assiste outras vezes. E vamos lá que a prova vai dar tudo certo. É de boa. Falou, galera. Um abraço a todos. Valeu. Bons estudos. Vamos estudar aí.